Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. O objetivo da aula de hoje vai ser interpretar as navegações como um movimento expansionista do período moderno, a partir de seus objetivos políticos, imperialistas, comerciais e religiosos, na busca pela conquista de diversos povos e pela apropriação de novos territórios. Nós vimos na aula passada sobre o absolutismo monárquico, que foi o poder concentrado nas mãos do rei, ou seja, era o poder absoluto do rei. Ele se aliou com a burguesia, que era o novo grupo social, e os comerciantes da época, na verdade. O comércio ele se expandiu em toda a Europa. Nós vimos também o mercantilismo, que eram as práticas mercantilistas, em que os burgueses faziam os burgueses e o rei, certo? E eles tinham um objetivo com isso. E aí tudo isso, todo esse cenário político, econômico, social, que marcava a Europa nesse período, levou os europeus a se lançarem em novos desafios, e um deles foi as grandes navegações. E aí, por conta dessas grandes navegações, eles chegaram aonde? A América. E aí, obviamente, chegaram aqui no Brasil. E tudo tinha um porquê, certo? Então, nós já estudamos todo o contexto histórico que marcou a Europa nesse período e o que trouxe os europeus a virem para a América, certo? E a gente vai chegar lá. Não foi por acaso, tinha um propósito. Então, nós vamos estudar na aula de hoje as grandes navegações. Só que nós não vamos ver tudo, é só uma aula introdutória do que marcou essas grandes navegações, certo? E como que os europeus viviam nesse período. Então, vamos lá. Contextualização. A partir do século XV, vários estados da Europa investiram em estudos científicos que propiciaram diversas inovações técnicas. O desenvolvimento de embarcações mais velozes e resistentes e de instrumentos de navegação mais precisos, possibilitou a exploração de regiões até então desconhecidas pelos europeus. Então, como eles tinham esse objetivo de expandir o comércio, certo? E de ganhar novos comerciantes ou negociações, eles começaram a desenvolver técnicas mais avançadas, e uma delas foram as embarcações mais velozes. E também criaram a bússola, certo? E a cartografia, que era um meio de se localizar, enfim, várias técnicas de navegação que eles desenvolveram. E aí foi nesse contexto que os europeus chegaram à América. A maior parte dos territórios desse continente tornou-se, a partir de então, colônia daqueles reinos. A exploração territorial envolveu a dominação, o massacre e a escravização dos povos nativos. Então, nessa aula, nós vamos entender todo o processo de início das navegações e o que levou os portugueses e outros europeus também a se lançarem nesse novo desafio. Aqui está um índice do que basicamente nós iremos estudar, certo? Nesse contexto das grandes navegações, porém nós vamos estudar até o tópico 2, que é em busca de novos caminhos. E nas próximas aulas nós iremos estudar os próximos títulos aqui, ok? Então, gente, o tópico 1 fala sobre o mundo conhecido até o século XV. Então, nós vimos muitas coisas que aconteceram na Europa, crise do feudalismo, retorno das cidades, né, que é o renascimento comercial e urbano. Nós também tivemos o renascimento cultural, tivemos também uma grande crise de fome, guerras e mortes. A gente teve o surgimento do comércio novamente. Então, tudo isso marcou a Europa durante esse período do século XIII até o século XV.
E aí, para vocês compreenderem o que foi a expansão marítima europeia, nós precisamos fazer um exercício. Imaginem vocês um mundo sem internet, sem telefone, sem televisão ou qualquer outra forma de comunicação imediata que conhecemos. E aí nós estudamos, ano passado, aliás, no início desse ano, no primeiro bimestre, nós estudamos sobre a peste negra, que foi uma doença que matou 1/3 da população europeia. E aí, se a gente fizer um link da peste negra com o coronavírus, eles são bem parecidos. E uma das medidas que fizeram os europeus acabarem com essa peste negra que estava matando todo mundo foi o isolamento, e é o que, né, as autoridades estão fazendo hoje, por isso que hoje nós estamos em casa. Só que tem um detalhe: nós temos a internet, temos o telefone, temos o celular e a televisão. Imagine se nós não tivéssemos isso. A gente nem estaria tendo aula hoje. Tá todo mundo em casa, sem se comunicar com seu amigo. Então, se a gente for comparar com a Europa, há 600 anos atrás, mais ou menos, quando aconteceu a peste negra, como que você estaria hoje sem o seu celular? Tem esse contato, pelo menos virtual, com o seu colega. Então, nós temos uma vantagem. E isso foi resultado dessa economia, né, praticada pelos burgueses, pelo comércio, pelo desenvolvimento da ciência também. Então, você percebe que há uma diferença. A gente vai ter também esses ataques de vírus, doenças, porém, o nosso contexto hoje é totalmente diferente do que era a Europa nesse período, certo? E aí, com isso em mente, da necessidade de se ter uma internet hoje, e eles não tinham na época, nós vamos estudar o que os europeus do século XV sabiam sobre o mundo e o que passaram a conhecer com a expansão marítima. E aí, só para vocês terem conhecimento, eles nem sabiam que existiam outras terras. E aí, eles chegaram aqui. Este era o mundo conhecido pelos europeus. Se vocês observarem o mapa, ele é meio, não sei, arcaico. Ele não mostra todo o planeta Terra como ele é, não é verdade? E se vocês observarem, ó, esse mapa corresponde aos que nós conhecemos hoje? Não, né? Hoje o mundo inteiro está interligado, foi todo descoberto. E aí, o que era diferente nesse mapa? Quais regiões os europeus da época desconheciam? E quais conheciam mais detalhadamente? Se a gente for observar, eles conheciam ali a parte da África, toda a Europa, parte da Ásia, as Índias. Eles não sabiam que existia o que? A Oceania e a América. Como você pode ter notado, o mundo conhecido pelos europeus resumia-se à sua vizinhança, era a própria Europa, África e Ásia, porque como é tudo muito perto, obviamente eles mantinham ali relações comerciais. E aí o conhecimento que se tinha do mundo no século XV era muito limitado, geralmente vindo de mapas gregos, romanos e principalmente dos comerciantes que viajavam pela região. E a maioria dos europeus pouco sabiam sobre o Extremo Oriente, e as informações que chegavam vinham pelos viajantes, comerciantes que iam para lá para fazer essas relações comerciais. Aqui mostra um relato de Marco Polo. Ele era nascido em Veneza, na Itália. É um exemplo de fonte de informação. E ele relatava as viagens que fez pelo Oriente, incluindo a China. Ele relatava as riquezas, as características, os costumes dos povos com quem ele teve contato. Então, como a América ela se abriu ao comércio, esses comerciantes começaram a viajar, só que eles viajavam por vias terrestres. E aí eles mantinham esse contato com outros povos.
E foi nesse momento que essas relações comerciais começaram a acontecer. E aqui no desenho, olha, mostra essas relações comerciais que ele mantinha na época. E aí, na época, acreditava-se que a Terra era plana. E aí eu pergunto para vocês, essa ideia da Terra plana, ela ainda permeia a nossa sociedade? Tem um grupo aí que acredita que a Terra é plana e desconsidera tudo que a ciência já descobriu e desenvolveu. E é triste, né, gente? Porque nós sabemos que a Terra ela é esférica, enfim. E aí, para eles, a Terra ela era semelhante ao formato de um prato. Vocês têm noção disso? E que os navios, quando chegaram ao fim do mundo, na Ilha do Horizonte, caíam em um abismo sem fim. Meu Deus! E aí vocês observam que 600 anos depois, com o advento da ciência e tudo que a ciência já descobriu, existe uma galera que ainda acredita que a Terra é plana e até alugaram um cruzeiro para dar para ver se realmente comprovar, na verdade, que a Terra é plana. Só que, gente, eles vão sair de um ponto e vão chegar no mesmo ponto, certo? Por quê? Porque a Terra ela é esférica e isso já foi comprovado, porque os viajantes já fizeram isso. Mas enfim, né? Então, os europeus, no século XV, acreditavam que a Terra era plana. E aí o Oceano Atlântico era conhecido como um mar tenebroso, com temperaturas escaldantes, povoado por monstros e outros perigos. Então, eles acreditavam que existiam monstros no mar, né, que era um mar tenebroso, e aí eles tinham muito medo, e isso, né, toda essa fantasia permeava a mente do europeu. E muitas pessoas tinham medo de se lançar ao mar por conta, né, de todas essas histórias que eram contadas, enfim. E aqui ilustra, essas duas imagens ilustram como que era o imaginário do europeu nesse período. Né? Eles acreditavam em monstros do mar, enfim. E aí, para um europeu sem instrução, o que você acha que as imagens transmitiam? Obviamente que transmitiam todo esse medo, né? Esse receio de como seria o mar, esse mar tenebroso, certo? E aí, gente, entretanto, mesmo com muitas lendas existentes que geravam medo sobre o mar e o que era desconhecido, alguns europeus encaravam de forma destemida e otimista. Nos mares estava a oportunidade de encontrar novos mundos, instigando a aventura e a busca por uma vida melhor, que foi o que aconteceu. E aí, numa dessas viagens, eles chegaram até as Américas. E aqui é uma imagem que ilustra como que eram essas viagens dos europeus. E aí existe aqui uma frase que é: navegar é preciso, viver não é preciso, de Fernando Pessoa. Bom, inicialmente o que vocês precisam saber é o que permeava o imaginário do europeu nesse período do século XV e o que levou esses europeus, esses comerciantes, a se lançarem ao mar nessas aventuras. E aí foi nesse contexto que eles chegaram que nas Américas. E aí na próxima aula a gente vai estudar mais a fundo todo esse processo das navegações. Qualquer dúvida, me procurem no fórum e eu vou disponibilizar o questionário para vocês responderem valendo meio ponto. E um abraço, gente, até a próxima aula.